Segundo aos Coríntios 3, 4, 5 e 6. Capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. Entenderam, crianças? Às vezes os adultos não entendem bem. Então, 2 Coríntios 3. Semana passada, o Asaf, nosso seminarista, começou esse capítulo, lidou com os 3 primeiros versos riquíssimos. Hoje eu lido com mais 3, e assim vamos aos poucos avançando. Se você visita a nossa igreja, saiba que é nosso costume fazer dessa forma. Exposição sequencial, nós vamos avançando pelo texto bíblico, sem muita pressa, com tranquilidade, tentando extrair ao máximo as riquezas da Escritura para o nosso crescimento. Eu peço a sua atenção para a leitura da Palavra de Deus, versos 4 a 6, assim diz o Senhor. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até aqui a Escritura, vamos orar. Senhor, nesta manhã, ao considerarmos essas belíssimas palavras do apóstolo e seu significado vital, pedimos que o Senhor nos instrua com teu Espírito, nós aqui, desfrutando dos benefícios dessa nova aliança. Confiados em Ti, nós seguimos. Amém. Upgrades são coisas interessantes, né? A ideia de que você pega uma nova versão de algo que você tinha antes e a vida fica melhor assim. Todo mundo já teve a experiência de trocar algo de uma geração anterior por algo que vem agora novo, mais funcional, mais atualizado, mais útil para o tempo que você vive. Às vezes você é o último, né, que ficou para trás na única versão antiga, e quando você faz o upgrade é gostoso. É bizarro, entretanto, quando algo que deveria ser um upgrade, uma melhoria, passa a sensação de ter piorado. Não acontece dessas também? Alguma coisa que você pensa, puxa vida, não era para estar melhor isso, está pior, como assim? Eu vejo isso muito nesses serviços de software que antes você comprava e agora você assina. Todos que usam, por exemplo, Microsoft Office, né? A não ser que você use a versão pirata, você sabe como é. Antes você comprava e tinha o negócio para você. Agora não, tem uma tal de uma assinatura que você tem que pagar todo ano, e parece que ficou pior assim. Serviços de streaming, por exemplo, para ver seus filminhos e seriados, eles são uma melhoria ou uma piora? Acho que são uma melhoria em geral, mas tem alguns aspectos que são uma experiência inferior à de ir à locadora pegar um filme, não? Lembra nos tempos de antigamente, quando você ia lá na Blockbuster ou naquela loca-vídeo, sei lá o que, da sua rua, e era gostoso? Facilita-se, sim, está lá no seu computador, está lá no seu celular, mas perde-se algo, não se perde? Algo da experiência de ir com família ou amigos ali na quinta noite, na sexta noite, escolher 2, 3, 7 filmes para o final de semana. E não é só isso, mas tinha a curadoria do dono da locadora. Ele ia te conhecendo ao longo do tempo, não ia? Aí você levava os filmes de volta e ele falava, gostou desse? Nem tanto, tá bom, ok. E parece que o cara tinha um catálogo mental de tudo que você assistiu e tinha recomendações melhores que a do algoritmo do Netflix para você, baseado no que você já viu ou não viu. E agora, essa experiência esquisita, você assina 4 serviços de streaming e o filme que você quer ver não está neles. Está no 5º serviço de streaming. Ou pior, está no que você tem, só que você tem que pagar uma taxa extra misteriosa que ninguém sabe por quê para assistir o que você quer. E mais, você está pagando todo mês os seus 4 serviços de streaming que juntos dão um salário mínimo quase. Mas quantas vezes você fica lá minutos e minutos, 30, 40 minutos, a família tentando decidir o que assistir. Ah não, esse eu não gosto. Ah, esse a gente começou. Aí você vai ver, já tinha começado mesmo, e não gostou, e parou, não sabe por quê. Enfim, o fato que você tinha que pegar e assistir o filme, fazia talvez você assisti-lo de fato. Ainda que pegar 5 filmes na sexta-feira se provasse, em geral, uma decisão demasiadamente otimista. Então, nem tudo melhorou. Porém, tem algumas coisas que são, obviamente, melhores. Por exemplo, vários de vocês, não as crianças já nasceram no mundo de telefones assim, mas talvez você se lembre a primeira vez que você comprou o seu primeiro espertofone e você viu que um mundo novo se abria,
Que diferente de só poder ligar, você podia fazer um monte de coisas novas com um bichinho desse aqui. E talvez os primeiros 6 meses você tenha só ligado mesmo. Tudo que você fazia com um desse aqui era ligar para as pessoas. E as pessoas, você não pôs uns aplicativos legais aí, não? Oi? Só ligava para as pessoas mesmo. E hoje você não liga para absolutamente ninguém, né? A última coisa que você faz com o seu telefone é ligar para as pessoas. Já aconteceu com vocês, crianças, de seus pais mudarem alguma coisa na casa de vocês e a vida ficar bem melhor? Às vezes mudou para um sofá bem mais fofinho, bem mais gostoso de sentar, ou uma televisão nova que ficou bem melhor de ver, ou um carro novo mais gostoso de andar. É legal, não é? Às vezes a gente até fica, como que a gente conseguia viver no jeito antigo? E a gente olha para os pais, para os avós, e a gente pode perguntar para os seus pais hoje como que era a vida em antigamente. Talvez tenham alguns aqui que tenham vivido no tempo antes da geladeira. Será, criança, que tem alguém aqui assim? No tempo antes da geladeira, pergunta como que eles faziam para a Coca-Cola ficar gelada. Ou só tomava Coca quentinha. Será que tinha que amarrar a Coca-Cola e deixar dentro do riacho para ela gelar, para ela esfriar? É bom investigar essas coisas. É mais um aspecto que a vida é melhor. A gente pode passar horas discutindo se certa tecnologia, certa mudança cultural, de fato é um progresso, ou se é um retrocesso, ou se, como em geral acontece, fica melhor e pior. A vida era melhor nos anos 90? O que vocês acham? A vida era melhor nos anos 70? E nos anos 50? E nos anos 2050? Vai ser melhor ou pior? É difícil, né, medir essas coisas. Há, porém, um aspecto da vida em que nós estamos indubitavelmente melhores. Foi feito um upgrade na história do mundo, 2000 anos atrás, quando nosso Senhor trouxe à humanidade como um todo um novo e superior pacto. Quando Deus nos colocou numa nova fase da existência e que vai persistir até a sua volta. E hoje nós vamos falar sobre esse upgrade que o mundo recebeu. E por que é melhor assim? O que nós temos hoje que não tínhamos antes? E o que dá para fazer agora? E as coisas que dá para fazer nesse novo pacto, crianças, são muito melhores do que antes. Hoje nós veremos, irmãos, que em Cristo temos uma aliança superior. E confiados nele, temos tudo o que precisamos para viver. De novo, em Cristo nós temos uma aliança superior. E confiados nele, temos tudo o que precisamos para essa vida. Nós vamos ver isso em 2 partes. A primeira verdade que Paulo nos traz hoje é que a confiança que nós temos para tudo o que precisamos fazer vem de Deus. Não é uma confiança em nós mesmos, é em Deus. Olha o que ele diz nos versos 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Temos estudado Paulo falando sobre quem ele é, defendendo seu ministério, explicando a vida cristã. Temos visto o apóstolo considerar como é difícil viver nesse mundo e trazer a esse mundo as boas novas de Cristo, como tem todo tipo de oposição acontecendo. Claro, nós estamos aqui no meio da argumentação, né? Nós quebramos para os sermões uma longa sessão, uma longa explicação em diversas partes, e a gente está meio que em algo que nem começou e nem vai terminar. Mas ainda assim a gente vai realçando o que o apóstolo traz. Cada sessão dessas traz novas nuances. Paulo sempre traz boa e profunda teologia para tratar das questões que são dadas na vida prática da igreja. Você quer lidar bem com as coisas da vida prática? Do seu lar, da sua igreja, do seu cotidiano? Você precisa de boa teologia. Você precisa de coisas profundas que vêm do Senhor. No último sermão, o Asaf nos trouxe a argumentação de Paulo acerca das cartas de recomendação, mostrando que a melhor evidência de que a obra que ele fazia vinha de fato de Deus era a própria vida dos coríntios. Eles eram a melhor validação, a melhor prova de que o ministério paulino de fato vinha do próprio Deus. Eles eram cartas perfumadas, por assim dizer. Tinha uma turma que vivia pedindo: cadê as credenciais de Paulo, hein? Cadê as cartas de recomendação de Paulo? E Paulo diz para eles: vocês são as cartas. Vocês, o que Deus fez em vocês, são a evidência de que meu apostolado, diz Paulo, realmente veio de Jesus. Não fui eu que inventei. Não teria como eu, no meu poder, da minha força, transformar vocês desse jeito. Não teria como vocês terem experimentado essas mudanças todas de vida, se fosse algo da minha força.
Mas o meu ministério vem de coração sincero e fica provado que vem da parte de Deus pelo que vocês são. E agora ele responde a uma pergunta que ele mesmo fez mais cedo na carta, lá na ocasião quando ele falou dos aromas. Lembram, crianças, quando a gente conversou aqui sobre alguns aromas, alguns cheiros que algumas pessoas gostam e outras pessoas não gostam? A gente falou, a gente explicou que com Jesus é assim também. A gente sai pelo mundo exalando, soltando esse bom perfume de Jesus Cristo. Mas embora o perfume seja bom, estranhamente tem pessoas que não gostam dele. Tem pessoas que acham ruim. Para algumas pessoas, aquelas que Deus chamou, é um perfume bom que leva para a vida. Para as pessoas que Jesus não chamou, é um perfume que cheira mal. É um cheiro de morte. E Paulo, ao considerar isso tudo, falou: quem é suficiente para tal coisa? E agora ele fala: a suficiência vem de Deus. Quem é suficiente para isso? Quem é suficiente para viver nesse mundo andando e exalando esse perfume? Quem é suficiente para enfrentar as forças do mal? Para ministrar, para existir, para enfrentar a oposição dessa realidade? Quem é suficiente para tudo isso? O chamado do apóstolo Paulo era pesado e difícil. Ele enfrentou muitos sofrimentos e muitas dificuldades. Ele era o apóstolo aos gentios, enviado por Cristo para trazer o seu santo evangelho para as nações. Ele navegava para lá, ele circulava por aqui, ele passava frio, ele passava medo, ele passava fome, ele passava surra, pregando, ensinando, aconselhando, construindo, sofrendo, fugindo, correndo. E ele via como era o Senhor que fazia frutificar, conforme o seu plano soberano. E ele deixa claro para todos nós que ele sabe que tudo que veio de fruto no seu ministério foi Deus fazendo. E é justamente por isso que ele tem confiança em dizer: vocês são as minhas cartas, vocês são a prova do meu ministério, porque ele sabe que veio de Deus. Quem é suficiente para tal coisa? Cristo é. E nós somos servos dele. Quem é suficiente para fazer uma igreja andar? Cristo é. Quem é suficiente para cuidar de uma família da aliança? Cristo é. Tudo que nós fazemos no poder do Senhor é possível, mas sem Ele nada podemos fazer. Quando você contrata alguém para um serviço difícil que tem que fazer na sua casa, por exemplo, você já viu isso? E o profissional, ele fala assim: eu me garanto, pode deixar, já viu esse tipo de coisa? Tem uma galera que é ousada, né? O marceneiro que você contrata para um serviço espinhosíssimo, você bolou um móvel que é ao mesmo tempo uma estante de livros que vira cama no toque de um botão, um negócio assim mirabolante, e ele olha assim e fala: eu dou conta, deixa comigo. Ou um mecânico para quem você entrega o seu carro já tão sofridinho, e você diz para ele: eu não sei nem por onde começar, e ele diz: papai sabe o que está fazendo. Ou você, irmã, que vai ao cabeleireiro e diz para ela: deixe-me uma diva, seja lá o que for que vocês falam para os cabeleireiros por aí, e a profissional diz para você: deixa comigo. Essas pessoas estão se garantindo em quê? Em si mesmas. Em ser um bom marceneiro, um bom cabeleireiro, um bom mecânico, no seu talento, na sua experiência, na sua formação. Não é isso que nós fazemos no ministério. Não é isso. É o que Paulo está dizendo para a gente. É por intermédio de Cristo que nós temos confiança em Deus, e não é por nós mesmos. Nós não achamos que nós somos capazes de pensar ou fazer qualquer coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência é em Deus. A obra espiritual de ministrar e ensinar a palavra do Senhor, de aconselhar, de tratar pessoas, de plantar igrejas, de levar o evangelho, de evangelizar, a edificação do reino, nada disso pode ser feito na autoconfiança que a gente vê por aí. O outro lado disso é que, confiados, porém, na suficiência de Jesus, nós podemos nos lançar aos mais loucos desafios que este mundo colocar diante de nós. Podemos dar o melhor de nós mesmos, podemos nos esforçar ao máximo, sabendo que tudo que vier de bom vai ter vindo da mão dele. Ele mesmo vai fazer. E essa verdade que Paulo experimentava, todos nós cristãos temos também. Não somos apóstolos aos gentios, nossa função no reino é bem menorzinha, mas você tem tentado realizar a sua função na própria garantia, na própria força, no próprio poder, experiência e talento? Ou no fato de que tudo que você tem veio das mãos do Senhor, e Ele pode te usar como Ele deseja. Veja, um dos grandes obstáculos que nós crentes temos em nosso serviço cristão é justamente porque nós sabemos da nossa insuficiência. Talvez você hesite, por exemplo, em se envolver no serviço na igreja local, por isso.
Porque você fala assim, cara, eu sei da minha vida, eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas lutas, aquele povo não sabe, mas eu sei. Os pastores, presbíteros, não têm a menor ideia de como eu sou inseguro com essas coisas, eu que vou ficar bem quietinho aqui. É no Senhor que você deve confiar. No Senhor que coloca talentos na sua mão, para que você os use para a glória dEle. É no Senhor. Qual pai ou mãe nunca olhou para a tarefa de criar filhos da aliança e percebeu-se insuficiente diante dos desafios da nossa geração, das confusões da nossa sociedade, diante das perguntas cabeludas que as crianças fazem, diante da rebeldia ou ingratidão, diante da velocidade com que as coisas mudam? Qual pai ou mãe não olhou e falou, Senhor, eu não sei se eu vou dar conta? O chamado da Escritura é esse: confie no Senhor. É Ele que vai usar você nesse ministério santo de criar filhos da aliança. Que marido ou esposa nunca olhou para o casamento em momentos de dificuldade e pensou, será que vai dar certo? Que professor, que pastor, que diácono, quem de nós no serviço cristão nunca se sentiu muito aquém da tarefa? Nos percebemos pequenos, sabemos de nossos pecados, sabemos que os nossos motivos muitas vezes são mistos. No que você tem buscado viver? Baseado em quê? Para as coisas que o Senhor coloca em tua mão para fazer. Talvez o seu desânimo, talvez você já tenha até desistido de certas coisas, porque você achou que elas deveriam ser feitas na sua suficiência, no seu poder, na sua capacidade, e não na do Senhor Jesus e das coisas que Ele entregou na sua mão. Tudo que nós temos nos foi dado, irmãos. É um perigo para líderes cristãos mais velhos na caminhada acharem que é na força deles que tudo está sendo feito. Aliás, engraçado, é um risco talvez até maior para os experientes na fé. Para aqueles que já viram de tudo, já experimentaram de tudo, e acham que agora é na força deles. O novato normalmente tende a falar, dependo do Senhor totalmente. Aquele que está pregando o seu segundo sermão em público, provavelmente ora bem mais do que está pregando o seu milésimo. E a gente tem que lembrar que é tudo na mão do Senhor. A gente não pode tentar roubar a glória dele. Como é fácil deixarmos de lado o que temos e nos encantarmos com fórmulas ou ideias que prometem ser um upgrade, mas que na verdade são um abandono da palavra do Senhor, de Cristo, do seu Espírito, dos caminhos que Ele nos deu. Essa é uma tentação constante que a igreja de Jesus enfrenta na terra. O tempo todo surgem novidades dizendo coisas como esse jeito antigo de cultuar, de adorar, de pregar, isso precisa ser deixado de lado, precisamos fazer um upgrade, precisamos atualizar esse sistema, precisamos de uma versão igreja 3.0, ou seja o que for. Sempre estamos aí diante das novas modas eclesiásticas, novas soluções ministeriais. E claro, há coisas que são acidentais, detalhes, forma que a gente pode mudar. Mas o que a igreja do Senhor Jesus no ano 2024 precisa é exatamente da mesma coisa que a igreja do Senhor Jesus precisava na época do apóstolo Paulo. O poder do Espírito na sua palavra. Com isso, qualquer desafio do nosso tempo pode ser enfrentado. Com isso, qualquer luta ministerial pode ser travada. Nós somos ministros e servos da mesma nova aliança que Paulo era. Paulo não deseja de maneira alguma passar a impressão de que a superioridade está nele, mas está em Cristo, no novo pacto, no Espírito Santo. E por isso ele insiste em dizer que ele é ministro, que ele foi habilitado a ser um ministro da nova aliança, um pacto superior. E a gente vai no segundo ponto falar mais sobre isso. Que a nossa confiança em Cristo é porque nele temos um pacto superior ao que viera antes. Olha o verso 6 mais uma vez. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. No sermão anterior, Asaf começou a falar sobre a comparação que Paulo fez entre o que havia antes e agora essa nova situação, o upgrade, o velho e o novo pacto. Lembrando que o velho pacto foi dado por Deus, tá? Só que ele intencionalmente não era ainda tudo o que haveria de ser. Paulo traz isso com força no verso 6, o assunto vai continuar no próximo sermão também, nos próximos 2 sermões, é um assunto vital. Nós precisamos entender que o que nós temos em Jesus Cristo, irmãos, é superior ao que a humanidade teve antes dele.
e que nós não vamos superar isso. Seja qual for o tempo que leve para o nosso Senhor voltar, mais 10, mais 100, mais 1000 anos, sei lá, Deus o sabe. É nessa mesma força que nós vamos seguir. Nós já temos o novo e definitivo pacto. Paulo diz que ele foi habilitado ou confirmado para ser um ministro de uma nova aliança, um novo pacto, do Espírito e não da letra. Tá, o que quer dizer isso exatamente? Como que essas coisas se comparam? Nós estamos falando do contraste, o mesmo contraste dito no sermão anterior, trazido aqui com mais clareza. A Bíblia fala sobre as diversas alianças que o Senhor Deus fez com a gente ao longo da história da redenção. São vários os momentos na história da salvação em que Deus renova a sua aliança, traz mais revelação, faz uma melhoria, se você quiser usar o termo upgrade, com cuidado, sem nenhuma intenção de desrespeito, mas uma melhoria, um avanço. Não um avanço que nega o que veio antes, mas que amplia, aprofunda, melhora o que veio antes. Deus, quando anunciou que iria nos salvar do pecado, não fez isso tudo logo de cara. Não chegou lá naquele dia no jardim e contou para Adão e Eva todo o plano de redenção. Não. Aos poucos, ao longo dos séculos e até dos milênios, Deus veio trazendo mais e mais informações sobre como Ele nos salvaria. Essa aliança já nos foi dada lá no jardim, no dia mau, no dia em que pecamos, quando foram feitas promessas para Adão e Eva, promessas de vida. Passam não sabemos quantos anos e na época do dilúvio, o Senhor amplia e aprofunda essas promessas, desta vez para Noé. Promessas feitas também para o planeta, para a criação toda. Passam mais e mais anos e essas promessas são ampliadas e renovadas e aprofundadas com Abraão, Isaac e Jacó. Séculos depois, 400 anos depois, Deus vem e se mostra de novo em aliança, dessa vez no Monte Sinai, com outro mediador, o nome dele? Moisés, dando as tábuas da lei pela qual deveríamos viver. Esse pacto foi firmado, renovado e aprofundado depois, séculos depois, com outro homem chamado Davi, a quem foi dito que um dia o seu descendente se assentaria no trono. E havia, pairando no ar, as promessas de que chegaria um dia em que teríamos o novo, final, definitivo, perfeito, insuperável, novo pacto. Os profetas de vez em quando soltavam uma pista aqui ou acolá. A expectativa de que aquilo que nós estávamos vivendo já era bom, mas um dia chegaria o que é perfeito. Em Ezequiel 11, Ezequiel 36, o profeta fala sobre como Deus um dia removeria o coração de pedra e daria um novo coração, coração de carne, daria o Espírito Santo. Em Jeremias 31 é ensinado que receberíamos a lei escrita nos nossos corações, um outro contraste belíssimo. E então vem com Jesus Cristo o novo pacto, qualitativamente superior ao que veio antes, melhor em todos os sentidos. O novo pacto não deixa saudade de nada. Não é como o serviço de streaming que é melhor e pior ao mesmo tempo. Não é como tantas outras coisas na vida que são melhores e piores ao mesmo tempo. O novo pacto é plenamente melhor a tudo o que aconteceu antes. O que veio antes eram apenas prévias. O que vinha antes apontava para esse tempo de hoje, apontava para a vinda do Messias. E agora nós estamos na época em que o Messias já chegou e já nos deu tudo o que precisamos. Jesus, ao instituir a Santa Ceia, hoje vamos tomar ceia juntos, hoje no culto da noite, falou sobre essa nova aliança ser firmada, estabelecida no sangue dele. E a obra de Jesus é definitiva. Agora no sangue de Cristo. Nós não precisamos aguardar nenhum outro grande movimento revelatório, nenhuma outra grande ação da parte de Deus. Nós já temos tudo o que precisamos para a vida. Até, claro, a consumação de todas as coisas. Crentes, nós do novo pacto, temos algo superior aos que vieram antes de nós. É melhor, sob todos os aspectos, ser povo de Deus hoje, do que ser povo de Deus antes da vinda de Jesus. Paulo é um ministro de algo melhor do que Moisés foi. Sinai é muito inferior a Sião. Como que é melhor hoje? Pense, para começar, no que Paulo deixa bem óbvio, a questão de termos o Espírito Santo de Deus. Sim, no Antigo Testamento, o Espírito Santo é dito que o Espírito age em várias ocasiões, inúmeras situações, mas não do jeito que nós temos hoje. Nós, a igreja, sendo a habitação do Espírito de Deus. Hoje nós temos a revelação completa
Imagine viver esperando o Messias como é inferior a viver agora que nós já sabemos o nome do Messias, sabemos o que ele fez e falou, contamos as nossas histórias uns aos outros, ensinamos as crianças sobre o que ele fez. É muito melhor viver já sabendo o nome dele e só aguardando o dia que ele volta. Antes, no Velho Pacto, eram vários os rituais que a igreja tinha de fazer, as festas judaicas, os rituais diversos, aquilo tudo foi deixado de lado. As restrições alimentares foram levantadas e agora podemos comer o que quisermos. Os sacramentos anteriores, eles eram sangrentos e hoje eles não são, porque o sangue de Jesus já foi derramado para sempre. Passamos de uma Páscoa onde precisava haver morte para uma santa ceia em que nós lembramos que já aconteceu a morte. Passamos da circuncisão que derramava sangue para um batismo que não derrama, porque o sangue já foi derramado. E passamos de tábuas de pedra para tábuas de carne. Nós temos agora um ministério movido pelo Espírito Santo que vivifica, que traz vida. E a confiança do apóstolo Paulo é baseada nisso, que ele é o ministro desse novo e superior pacto. Veja, Paulo não é um homem arrogante que aponta para a vida das pessoas e diz: vocês são o fruto do meu ministério, isso significa que eu sou o máximo. Não, ele aponta para a vida das pessoas e diz: vocês são fruto da nova aliança. Essas vidas transformadas é porque o Espírito Santo está aqui. É nisso que nós confiamos, na nova aliança superior ao que veio antes. Ele não confia em si mesmo, os coríntios não devem confiar em si mesmos, ele confia no Espírito Santo que dá vida. Irmãos, isso significa que hoje nós temos uma capacidade muito superior à dos crentes do Antigo Testamento. A capacidade de viver para a glória de Deus de uma maneira melhor. Porque nós temos o Espírito Santo que vivifica, que nos capacita a seguir a vontade dele. E ele resume isso em dizer isso: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você já ouviu isso explicado de várias formas, não? Quantas e quantas tentativas de explicar essa simples expressão existem por aí? Alguns interpretam a letra mata, o Espírito vivifica, de uma forma extremamente errada, achando que isso significa que nós não devemos estudar a Bíblia. Já ouviu isso? A ideia é a letra mata, ou seja, ficar lendo a Bíblia, ficar estudando, entendendo essas coisas, vai fazer mal para você. E que você precisa do Espírito te dando vida fora da letra. O que, claro, contradiz simplesmente a Bíblia inteira, né? Porque o livro foi dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem inspirou Paulo e Pedro e João e Moisés e Davi, todo mundo que escreveu esse livro. O livro é o que o Espírito Santo usa para nos dar vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A Bíblia sempre incentiva que nós meditemos, vivamos, leiamos, entendamos profundamente a Bíblia. Esse versículo não se trata de uma condenação do estudo bíblico ou do estudo teológico, por favor. Não. Outro erro seria achar que Paulo estaria, assim, abolindo qualquer regra para a vida. Essa você já ouviu? Que sempre que você tenta dizer para as pessoas: cara, não é assim que você tem que viver, isso está errado, esse caminho que você está fazendo está errado, a pessoa diz para você: a letra mata. Já ouviu isso? Como se a vida cristã fosse uma vida sem regras. Como se fosse uma vida sem lei. Mas Paulo insiste em outras passagens, por exemplo, Romanos 7, em que a lei é santa e justa e boa. Não é essa a oposição. Outra, terceira má interpretação, é que estaríamos falando de uma questão hermenêutica. Essa surgiu lá com um homem chamado Orígenes. Que nós não deveríamos, ao ler a Bíblia, focarmos na Bíblia como um livro normal, que tem coisas sendo ditas que devem ser entendidas. Que a gente não deveria focar na leitura, no sentido do texto, mas na espiritualização do texto. E muita gente lê a Bíblia assim. Não como um texto a ser entendido, uma mensagem a ser compreendida, mas um livro místico do qual você meio que alegoriza e interpreta do jeito maluco que você quiser interpretar. O que você quiser tirar daí está valendo. E você acha que foi o Espírito que te deu esse entendimento. Nada disso é o que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é algo muito mais simples, profundo e belo. Qual é o contraste real entre essas duas coisas? É o contraste entre passado e presente. É o contraste entre a velha e a nova aliança.
Na velha aliança, todos aqueles que tentassem seguir a letra, seguir a lei pelas suas próprias forças, iriam só falhar. Não tem como ter vida apenas com a lei. Não tem. Nenhum ser humano na história do mundo foi salvo por meio de seguir a lei de Deus. Se você só tem a lei sem nascer de novo, você está condenado. A letra mata, é isso que a lei faz. Ela serve para te condenar, ela não tem como te salvar. Por outro lado, no novo pacto, há um contraste maravilhoso com aqueles que têm o Espírito. E se você tem o Espírito, você tem vida. E você tem o que você precisa para viver a glória de Deus e amar e seguir a sua palavra. Havia no tempo de Jesus, bem como no de Paulo, bem como hoje, a gente vai voltar a isso daqui a uns sermões, gente que quer seguir a letra da lei, mas que não nasceu de novo. Gente que quer viver como se pudesse guardar os mandamentos do Senhor, mas não consegue. Se os mandamentos de Deus estão apenas na pedra, eles só matarão. Seja a pedra da tábua da lei, seja a pedra do coração morto. Não tem como ser seguidos por gente morta espiritualmente. Só servem para condenar. Você vai tentar seguir a lei e não vai conseguir. Mas, e aqui estamos no melhor momento da história, aonde o Espírito de Deus andou agindo, nós nos tornamos gente viva. O teu coração passou de um coração de pedra para um coração de carne. A lei é escrita no teu coração. E agora você pode viver. Ezequiel 36 apontava para isso. Olha o que foi dito, 36, 26, 27. Vou dar para vocês novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Para quê? E farei com que vocês andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os observem. A novidade é essa. No novo pacto, o nosso coração de pedra é removido e trocado por um de carne. O Espírito nos é dado para quê? Para que a gente siga o caminho do Senhor. Para que a gente ande nas suas leis, nos seus estatutos, vivendo de uma maneira que o agrada. É apenas com o Espírito Santo de Deus que é possível ter vida e vida em abundância. Os verdadeiros seguidores da lei são os que nasceram de novo e têm o Espírito de Deus. Sem ele, nada podemos fazer. Perceba que uma boa teologia vai mudar toda a sua vida. Tentar seguir os mandamentos de Deus sem ter o Espírito Santo é impossível. É impossível. Só vai te condenar. Mas, se você nasceu de novo e tem o Espírito Santo, se você creu em Cristo, se você é um discípulo de Jesus, você pode ter total expectativa de que a sua luta para crescer, para vencer as tentações, para vencer o mal, para se santificar, para evangelizar, para aconselhar, a sua luta contra o pecado, que ela não vai ser em vão. Você tem o Espírito. Você pode confiar em Deus, não em si mesmo. Você que está tentando vencer o pecado numa área específica da sua vida, confiando em si mesmo, você já viu o que dá, né? Mas se você confia no Senhor, é possível. Cristo em nós. É o que nós temos já há 2000 anos. Não há por que queremos voltar a tempos anteriores, irmãos. Tem várias coisas da vida que nós vivemos no saudosismozinho. Ah, bom mesmo é quando eu era criança. Ah, bom mesmo é quando vovó era criança. Hoje o mundo está virado. É muito engraçado, né? A gente vive nisso. A gente fala para os nossos filhos tanto que o mundo é pior do que... E também falamos que é melhor, não falamos? A gente fala para as crianças, a vida de vocês é muito fácil. Com algumas coisas a gente fala assim, no meu tempo que era difícil. Mas tem outras coisas que a gente fala, não, o mundo está horrível, bom era no meu tempo. A gente não se decide, porque é essa coisa confusa mesmo. Porém, no que diz respeito ao pacto, não tem por que olhar para trás. Nós estamos na era da nova aliança. Essa era foi inaugurada com a vinda de Cristo e a nova aliança sendo estabelecida no seu sangue. Os detalhes mudam aqui a colar no país A, B ou C, no século 1, 2, 18, 22. Mas nós somos gente da nova aliança. Somos a geração que recebeu algo maravilhoso. E não devemos deixar isso de lado. Nós somos o povo do novo pacto. Nós estamos numa posição, entenda isso, muito melhor do que a de Abraão, de Davi, de Salomão, de Josué, de Ruth, ou qualquer um desses jamais esteve. O sonho deles era ter vivido na nossa época. E sim, nosso mundo traz muitos desafios à fé, mas nós temos a Cristo,
Nós temos o Espírito, nós temos a palavra. Não viva como se fosse impossível crescer, impossível lutar. Nós temos o mesmo poder, o mesmo sangue, o mesmo batismo, a mesma comida santa, o mesmo santo livro que é pão, mel e lâmpada. Nós temos tudo isso. E é nessa confiança que a gente vai avançar diante de qualquer desafio que nós tenhamos pessoalmente, na família, na igreja, na sociedade. Boa parte de nosso desânimo com a vida cristã passa por essa falta de entendimento disso tudo. Que temos em Cristo algo superior ao que as gerações tiveram. Qualitativamente superior. Poderoso, definitivo. Como diz meu amigo pastor Pedro Dutti, o mundo não vai ter novas atualizações até a última. Teu telefone fica fazendo atualização o tempo todo, né? Esse mundo não, ele já teve a última dele. 2000 anos atrás. É só no dia mesmo da volta do Senhor que teremos algo completamente novo. Enquanto esse dia não vem, irmãos, tenhamos a confiança de que todos nós, cristãos, temos em Cristo tudo o que precisamos para, confiados nele, vencermos todos os desafios que este século colocar diante de nós e para lutarmos com esperança contra o mundo, a carne e o diabo. Vamos segurando na mão dele. Amém. Louvado seja, Senhor, porque o Senhor não mantém o seu povo em desespero ou desamparados, mas o Senhor nos deu essa nova e perfeita aliança. Nós agradecemos porque vivemos nessa era tão boa, um tempo muito melhor do que veio antes, um tempo em que experimentamos da Tua graça e da Tua palavra completa. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a, diante dos muitos desafios, confiarmos no Senhor como o apóstolo Paulo fazia. Em nome de Jesus. Amém.